Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do Bradesco no terceiro trimestre de 2021. Esta teleconferência está sendo transmitida pela internet no site de Relações com Investidores do Bradesco, no endereço banco.bradesco.ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que há tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis para a organização. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Passo agora a palavra ao Bradesco. Pode iniciar. Bom dia a todos, obrigado pela presença em nossa conferência. Contaremos aqui com a presença dos senhores Otávio de Lázaro Júnior, nosso diretor-presidente, André Rodrigues Cano, diretor vice-presidente, Oswaldo Fernandes, diretor executivo e CFO, Carlos Firetti, diretor de Controladoria e Relações com o Mercado, Ivan Montijo, diretor-presidente da Bradesco Seguros, Renato Ensler, diretor-presidente do Banco Next, e o Kurt Zimmermann, diretor-presidente do BIDS. Otávio, a palavra com você. Muito obrigado, Leandro. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Espero que todos vocês estejam bem e muito obrigado pelo interesse de vocês em participar da nossa teleconferência para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Apresentamos os destaques desse terceiro TRI, onde tivemos boas notícias em relação à pandemia de Covid. A vacinação avançou de forma importante, com forte engajamento da população brasileira. Com isso, os índices de evolução da doença mostraram uma tendência de queda, indicando que estamos no caminho correto. Diante desse cenário, iniciamos o nosso plano de retorno ao trabalho presencial, seguindo protocolos bastante rigorosos. Retornamos em 100% nas agências, já que estas cumprem uma função essencial para a população brasileira. Nas nossas áreas administrativas, estabelecemos uma volta gradual, evoluindo conforme as condições sanitárias permitam. A forma de trabalho no pós-pandemia está sendo diferente, é verdade, no modelo híbrido. Todas as nossas equipes mesclando o trabalho presencial com o teletrabalho, já que ele traz benefícios para as pessoas, para a produtividade e para a redução de custos. A melhora dos indicadores de contaminação e óbitos tem permitido ao Brasil o caminho da reabertura plena da economia, trazendo impulso para a atividade. No entanto, o cenário ainda não é totalmente favorável. A agenda de reformas não evoluiu e a inflação se mantém elevada e persistente. O Banco Central aumentou os juros, vem mostrando determinação em controlar a inflação, mas esse movimento pode ter efeitos, deve ter efeitos na taxa de crescimento, principalmente em 2022. Em relação às nossas operações no terceiro TRI, tivemos um desempenho bastante positivo. O nosso lucro líquido recuperou-se, atingindo 6,8 bilhões, crescendo 7,1% na comparação com o trimestre anterior e 34,5% frente a 2020. Dentre os indicadores positivos, gostaríamos de destacar a recuperação do resultado de seguros, o bom desempenho em receita de prestação de serviços, a despesa de PDD sob controle. Com isso, o ROI do trimestre atingiu 18,6% e o índice de eficiência também melhorou, um indicador muito importante, chegando a 45,4% no acumulado de 12 meses. A carteira de crédito cresceu 6,5% no TRI e 16,4% em um ano.
já apresentávamos bom ritmo de crescimento na pessoa física e nesse trimestre a expansão também beneficiou o segmento de pequena, média e microempresa. Nesse trimestre, já temos cerca de 1/3 dos nossos créditos disponibilizados por meio dos canais digitais. Isto corresponde a 30 bilhões, proporcionando ao cliente autonomia e segurança para se autosservir. As pessoas físicas correspondem a 50% desse total, apresentando uma evolução de 58% em 12 meses, sendo que 80% foram gerados pelo canal mobile. Finalmente, eu destaco a ótima recuperação dos resultados de seguros, que cresceu 104% na variação trimestral e 2,6% na variação anual, com evolução importante nos prêmios emitidos e melhora consistente tanto na sinistralidade quanto no resultado financeiro. Esses bons indicadores nos permitiram que fizéssemos uma revisão positiva em algumas linhas do nosso guidance, como vocês verão ao longo da apresentação. Passamos para o slide 3, no qual nós apresentamos os principais itens do resultado. Além do lucro líquido, que cresceu 7,1%, no trimestre, destacamos o forte desempenho do lucro operacional, que evoluiu 11,3% em relação ao segundo TRI de 2021 e 15,8% com relação ao terceiro trimestre de 2019. Os números demonstram que já estamos em um ritmo mais forte, mais acelerado que o pré-pandemia. As maiores contribuições para a evolução do resultado no trimestre vieram de seguros, margem com clientes e receita de serviços, compensadas parcialmente pela redução de margem com o mercado, que já era esperado, e despesas maiores, cujo fator principal foi o acordo coletivo dos bancários, que impactou o mês de setembro. As variações anuais são explicadas em parte pelo fato do terceiro TRI de 2020 refletir o impacto da pandemia de forma mais ampla. Eu acredito que é importante destacar a dinâmica dos nossos resultados. O Bradesco possui um mix de resultado diversificado e de qualidade, com operações bancárias e de seguros que se complementam. A seguradora absorveu no trimestre passado os impactos do efeito da Covid, refletindo o momento mais agudo da pandemia. Neste trimestre, no entanto, ela já volta a contribuir de maneira significativa, representando 23% do lucro consolidado. E quando observamos o quadro da direita abaixo, vemos crescimento de receitas totais, mesmo num cenário complexo, e redução das despesas totais que exigem disciplina, resultando num LAIR robusto e em crescimento. Nós vamos entrar em detalhes sobre as linhas nos próximos slides. Passando para o slide 4, nós destacamos a evolução da nossa carteira de crédito. Tivemos uma grande expansão de 6,5% no trimestre e 16,4% na variação anual. Este expressivo crescimento atingiu todas as linhas, impulsionado principalmente pelas pequenas, médias e microempresas com evolução de 27,8% e as pessoas físicas com evolução de 24,7% no período de 12 meses. Em financiamento imobiliário, temos um posicionamento abrangente, com canais de originação próprios e parceiros. A originação evoluiu 62% no comparativo com o mesmo trimestre de 2020. Em 2021, já financiamos cerca de 100 mil unidades, apresentando uma evolução de 85% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, temos um processo ágil para aprovação e formalização das propostas, um benchmark. Em cartão de crédito, o crescimento reflete o processo de reabertura crescente da economia, com mais transações e maior volume do uso dos limites. Em pequenas, médias e microempresas, o crescimento também aponta para a normalização da economia, com maior demanda para capital de giro. Ou seja, um crescimento robusto, tanto em linhas de baixa inadimplência, como em linhas de maior spread, que resultam e resultarão em melhora da margem financeira para os anos vindouros. Decidimos revisar nosso guidance de carteira de crédito, dado que já superamos o guidance anterior nesse trimestre. Passando para o slide 5, para falar das nossas provisões. As despesas de PDD no trimestre, elas totalizaram 3,4 bilhões, apresentando melhora de 3,7% em relação ao trimestre anterior, como podem observar no gráfico, o mesmo patamar do terceiro TRI de 2019, mesmo considerando o expressivo aumento que tivemos na carteira de crédito de mais de 100 bilhões. A despesa com PDD do trimestre representou 1,7% da carteira. A queda
reflete a antecipação do provisionamento de crédito que fizemos após o início da pandemia, como indicava os nossos modelos de perda esperada. Além disso, estruturalmente reflete o crescimento em carteiras de menor risco, a boa qualidade das safras recentes e a grande evolução que tivemos na modelagem de crédito ao longo dos últimos anos. Permanecemos com índices de provisionamento bastante confortáveis. O índice de cobertura do NPL acima de 90 dias ficou em 297%, ainda bastante acima do patamar pré-Covid, e 115% se incluirmos toda a carteira renegociada. O índice de cobertura deve continuar se ajustando ao longo dos próximos trimestres, como parte de um processo de normalização das condições de crédito. Este desempenho que estamos tendo também nas despesas de PDD nos levou a revisar o guidance para baixo também. Mudamos agora para o slide 6. A carteira renegociada apresentou mais um trimestre de queda, movimento este que deve continuar pelos próximos períodos. Embora tenha apresentado pequena elevação, a inadimplência dessa carteira encontra-se abaixo de níveis históricos. Destacamos o elevado nível das provisões, que, de fato, acabam antecipando a inadimplência efetiva. Observar que o nível atual de provisões desta carteira representa quase 4 vezes a inadimplência observada. Mudando agora para o slide 7, o índice de inadimplência acima de 90 dias subiu 10 bips dentro das nossas expectativas. Houve crescimento tanto em pessoa física quanto em pequena, média e microempresa, vindo principalmente da carteira renegociada, como eu já mostrei no slide anterior. Importante destacar que ainda estamos com índices bem abaixo do período pré-pandemia. E seguindo a nossa prática de gestão ativa da carteira, vendemos também neste trimestre carteiras que, na nossa visão, não valiam a pena, não compensavam o empenho de nossas equipes no esforço de cobrança. Se não tivessem ocorrido essas vendas, o índice over 90 teria subido somente 10 pontos adicionais. O NPL Creation no trimestre foi de 5 bilhões. O nível de provisões abaixo da criação do NPL deve-se principalmente à antecipação das provisões após o início da crise, de acordo com os modelos de perda esperada, como eu já mencionei anteriormente. Passando para o slide 8, a margem com o cliente se beneficiou do aumento do volume das operações e do crescimento dos spreads, interrompendo uma sequência de reduções. Essa recomposição dos spreads é bastante importante quando pensamos nos trimestres futuros. Na variação trimestral, a margem com clientes apresentou um crescimento de 4,3% e na variação anual 9,8%. Vemos em nossas operações de crédito uma melhora nos spreads na produção. Acreditamos que isto vá certamente beneficiar a margem com clientes ao longo de 2022. E a redução da margem com o mercado deve-se ao impacto do aumento da CDI nas posições de ALM, como já previsto, que é parcialmente compensada pelo maior resultado do capital de giro próprio. Indo para o slide 9, tivemos ótima evolução das receitas de serviços, que cresceram 4,1% em relação ao trimestre anterior e 7,8% na variação anual. O volume transacionado em nossos cartões de crédito atingiu nesse trimestre cerca de 60 bilhões, superando períodos que antecederam a pandemia e até mesmo trimestres sazonais, como finais de ano, por exemplo. E esse desempenho é responsável pelos fortes crescimentos apresentados nessa linha de receita, da ordem de 8,2% no comparativo do TRI e 10,1% no acumulado do ano. A nossa base de clientes correntistas aumentou 1,7 milhão em 12 meses, sendo um dos motivos do incremento da linha de conta corrente, que apresentou evolução de 2,7% no comparativo anual, compensando as perdas de receita com o PIX. Além disso, temos crescimento consistente de clientes nas nossas empresas ligadas também, denotando a nossa capacidade de diversificação de fontes de receita, tanto no físico quanto no digital. Em administração de fundos, o crescimento se deve à captação líquida de 23 bilhões em 2021 e um mix mais favorável, com crescimento, sobretudo, de fundos multimercado e de ações. Em operações de crédito, o crescimento de 8,5% está relacionado à expansão da carteira e decidimos também revisar o guidance de receita de serviços, pois com o desempenho desse TRI já chegamos ao ponto máximo do guidance que tínhamos divulgado. Mudando para o slide 10, as nossas despesas operacionais
apresentam queda de 2,5% nos primeiros 9 meses do ano, comparados ao mesmo período do ano anterior. Essas despesas de pessoal cresceram em relação ao ano anterior, devido a maior provisão para a participação nos resultados face ao lucro significativamente maior, também a consolidação do BAC Flórida a partir do quarto trimestre de 2020. Todavia, o mais relevante nesse trimestre foi, e a partir de setembro, o impacto do acordo coletivo dos bancários. As despesas administrativas caíram 0,2% no acumulado do ano, apesar da elevada inflação no período, em GPM de 25% e IPCA de 10,2%, reflexo da nossa disciplina no controle dos custos, evolução dos canais digitais e da otimização da nossa presença física e de processos. O crescimento no trimestre está principalmente relacionado ao maior volume de negócios e maiores gastos com aquisição. Eu diria investimentos com aquisição de clientes, sobretudo no Next e no Bits. A linha de outras receitas e despesas teve a sua variação explicada principalmente pela movimentação da provisão não técnica de seguros. O ambiente de inflação elevada traz desafios na gestão de despesas, já que várias delas estão indexadas à variação de preços. Assim, continuaremos atuando com disciplina para manter os custos sob controle, buscando crescimento abaixo da inflação. Nós fecharemos o ano de 2021 com encerramento de 179 agências e transformação de 377 agências em unidades de negócios, o que resultará em 556 agências encerradas ou ajustadas em seu modelo de atendimento voltado para consultoria e negócios. Um destaque também vai para o Bradesco Expresso, que soma mais de 40 mil parceiros, uma rede estruturada, em custos totalmente variáveis e que neste trimestre passa a operar de maneira totalmente digital, com vários produtos como abertura de conta corrente, empréstimos, consignado, cartão de crédito, seguros, além de também vender a nossa carteira digital Bits. Passando para o slide 11, uma boa notícia também falando da nossa operação de seguros, que apresentou um importante crescimento no faturamento, mais de 9%, e com excelente recuperação do resultado, mesmo com os eventos relacionados à pandemia. Destacamos a expansão das operações, aumento do número de segurados em todas as linhas de atuação do grupo segurador. Os custos relativos à Covid atingiram aproximadamente 1,4 bilhão no terceiro trimestre de 2021 e 4,4 bilhões no acumulado do ano. Cabe destacar que os eventos do Covid no terceiro TRI foram 26% inferiores ao trimestre anterior, refletindo os efeitos da vacinação e a queda do número de casos. O resultado financeiro apresentou um desempenho bastante positivo, refletindo os índices econômico-financeiros do período e seus efeitos em nossas aplicações financeiras. Assim, o nosso lucro líquido apresentou um desempenho robusto, em linha com o do ano passado, apesar da oneração de mais 5% da alíquota de CSLL. Não fosse isso, nós teríamos uma expansão de 2% na comparação com 2020, mesmo com todos os efeitos da Covid em 2021. Como falamos no trimestre anterior, o cenário ainda é desafiador, mas com base no que temos observado, estamos revisando o guidance, como veremos, da seguradora, como veremos à frente. No slide 12, nós trouxemos alguns exemplos importantes do crescimento do faturamento do segmento de seguros, confirmando a nossa percepção de que se trata de um serviço fundamental, essencial e um eixo de negócios para o Bradesco. O seguro, tradicionalmente, sempre foi um produto vendido. E eu diria que depois do evento da pandemia, o seguro é um produto comprado. Vejam a evolução no residencial, no prestamista, no auto, no vida, no saúde, todos eles com crescimentos importantes. Nós estamos conseguindo capturar essa oportunidade de forma ampla, com diversidade de produtos, canais de distribuição, observando sempre cada perfil e momento de vida dos nossos clientes. E este é um ponto importantíssimo no resultado. Passando para o slide 13, até para a transparência com os senhores, como fizemos no trimestre anterior, apresentamos o histórico de internações semana a semana relacionadas à pandemia na nossa operação de saúde.
Como vocês podem observar, estamos no menor patamar de internações desde o início da pandemia. Lembrando que as internações na pandemia sempre eram internações mais graves, mais problemáticas, mais longas por conta do efeito da doença. Hoje, além do número ter caído bastante, as internações são mais curtas, são menos severas, por conta, naturalmente, do índice de vacinação da população brasileira. Então, eu diria para os senhores e para as senhoras que a Bradesco Seguros cuidou, fez aquilo que ela precisava fazer. O seguro, além da pessoa comprar um seguro para poder se precaver de um eventual sinistro, mas no fundo mesmo, ela quer ter tranquilidade, que se ela precisar, ela pode contar. E o Bradesco Seguros vem cumprindo a sua obrigação de cuidar da saúde, de cuidar da vida, de cuidar do patrimônio, de cuidar do futuro dos nossos clientes, que é a missão principal do Grupo Segurador. No slide 14, nós apresentamos esse mesmo gráfico, só que em vez de evolução semanal, a gente mostra a evolução mensal, e essa tendência de melhora deve continuar. Vocês podem observar o volume de internações no comparativo mensal, como nós mostramos aqui nessa tela 14. Partindo para o slide 15, para falar do nosso índice de capital, o nosso índice nível 1 ficou em 13,7 esse trimestre, bastante robusto, muito acima do mínimo regulatório, bem como os nossos índices de liquidez de curto prazo e longo prazo. Tivemos uma queda de 40 bips em relação ao trimestre anterior, mas causada naturalmente pelo crescimento da carteira de crédito, que é bom, e em parte, pequena parte, pela marcação ao mercado de títulos. Mudando para o slide 16 agora, falando do uso de canais digitais, nós tivemos uma relevante evolução no uso de canais digitais, que trazem conveniência singular aos nossos clientes. O volume de transações financeiras no mobile evoluiu 92% em comparação com o ano anterior. A quantidade de contas abertas por esse canal cresceu 84% no mesmo período, ultrapassando 1,2 milhões de contas. Neste ano já tivemos 62 bilhões e meio de créditos originados pelos canais digitais. Isso representou 29% do total originado no banco. E se focarmos na produção apenas do segmento de pessoa física, o digital já representa 53%. Os números evidenciam a evolução e diversificação dos nossos canais de distribuição e fontes de negócio. O Bradesco Digital mostra, portanto, a redução da dependência do balcão para as atividades transacionais, pois o futuro das agências passa fundamentalmente pela evolução para um papel mais consultivo e de negócio aos nossos clientes. Mudando para o slide 17, vocês sabem que temos a BIA já há bastante tempo, lançamos de maneira pioneira, e a aplicação de tecnologia no apoio e assistência ao cliente de acordo com suas dúvidas e necessidades, tanto para produtos como para serviços. Gradativamente, a BIA agrega novas informações em sua interação com o cliente, tornando-se mais robusta e assertiva. O total de interações com clientes alcançou a notável marca de 396 milhões de interações apenas neste ano, o que representou a evolução de 29% em relação ao ano passado, e no WhatsApp somamos 39 milhões de interações. Atualmente, a BIA responde por 100% do primeiro nível de atendimento do Fone Fácil Bradesco e também é responsável pelo primeiro nível de atendimento no call center, que é dedicado aos nossos funcionários. Já são mais de 90 os produtos e serviços em que a BIA tem capacidade de dividir conhecimento, e temos um squad dedicado à BIA, e em breve ela estará conectada com o CRM e passará a fazer ofertas proativas, sempre de acordo com as necessidades e jornada de vida dos nossos clientes. Passando para o slide 18, e falando sobre transformação digital, seguindo a nossa estratégia de transformação digital com o cliente no centro, cliente-centrismo, levando em consideração os nossos pilares de pessoas, tecnologias e negócio, criamos o Bradesco Experience. É uma diretoria que integra experiência, canais, plataformas digitais para a criação de jornadas intuitivas e personalizadas de serviços financeiros e não financeiros alavancados por parcerias.
Isso tudo por meio da inteligência de dados e da própria voz do cliente, que nos ajuda a entender o comportamento quanto ao uso de cada canal e suas respectivas transações. Dessa forma, possibilitamos experiências mais fluídas em um canal ou entre canais. A área conta com profissionais altamente capacitados em estratégia digital, plataformas, novas disciplinas de design, analytics de jornadas e já nasce com um mindset ágil, o que significa que nossos profissionais estão inseridos nas diversas vilas do banco em grupos multifuncionais. Para que os senhores e senhoras possam ter uma ideia, o nosso BI Bradesco Experience já tem mais de 1.000 profissionais envolvidos com toda a jornada de relacionamento dos nossos clientes e em nossas vilas e tribos com squads que já somam mais de 3.000 profissionais. Ou seja, além de adquirirmos algumas startups como o Dindim, a Forward e investimentos dos nossos fundos de Private Equity, também criamos e desenvolvemos todo o nosso environment digital. Passando para o slide 19, falando da Ágora, ela chegou a 706 mil clientes e apresenta captação 70% maior nesse ano comparado ao ano anterior. A pequena queda do volume sob custódia no trimestre, ele reflete somente a marcação ao mercado em decorrência do aumento da volatilidade dos mercados nesse trimestre. O Next chegou a 7,7 milhões de clientes. Ele tinha uma meta para esse ano, um objetivo para esse ano de 7 milhões, já bateu 7 milhões,7. E o novo target para este ano é de 10 milhões de clientes. Chegar a dezembro de 2021 com 10 milhões de clientes. O crescimento é de 141% na comparação anual. O Next é um banco completo e seu espírito é trazer soluções inovadoras aos clientes. É cada vez mais uma plataforma de produtos e serviços e agora também já funciona o seu marketplace que nós lançamos agora essa semana. O Bits, a carteira digital que lançamos no final do ano passado, chegou a 2,1 milhões de contas e nessa semana passou de 4 milhões de downloads. Esse se tornou a solução de entrada para quem pretende entrar no mercado bancário. E por isso tem um papel importante na bancarização de clientes, na captação de clientes e uma extensa rede de correspondentes bancários, o Bradesco Expresso com mais de 40 mil pontos de atendimento. O Bits, assim como o Next, possui uma estrutura totalmente separada do banco e tem autonomia nas suas decisões com os seus CEOs lá no Bits, o Kurt, e no Next com o Renato. Mudando para o slide 20, neste trimestre, nós fizemos uma oferta de compra para passar a deter 100% das ações do Digio e estamos aguardando as aprovações regulatórias. O Digio nasceu como uma operação de cartões de crédito, se expandiu tornando-se um banco que oferece aos seus clientes conta, empréstimo, soluções de cashback, tem 2 milhões de cartões e 2,5 bilhões de carteira de crédito. Assim, o Digio complementa o nosso portfólio de empresas digitais e seguirá apartado, pois está em um ótimo momento de expansão e não queremos alterar este ritmo. Indo agora para o slide 21, falando sobre sustentabilidade e ESG. No Bradesco, a sustentabilidade foi sempre um propósito. Todos as senhoras e senhores conhecem bem o trabalho que fazemos na Fundação Bradesco há muitas décadas, o S do ESG. Estamos comprometidos com a agenda de impacto positivo. No contexto das discussões da COP26, nós estamos presentes lá em Glasgow, participando de painéis, participando de reuniões, acompanhando a agenda e reforçando o nosso compromisso com as mudanças climáticas. Como instituição financeira, assumimos o protagonismo, engajando e apoiando os nossos clientes na transição para uma economia mais verde e inclusiva. Mudanças climáticas estão na nossa estratégia de sustentabilidade, aderimos ao Net Zero, nos posicionando como o primeiro banco brasileiro a fazer parte desse compromisso. Também destacamos a recente parceria com a Enel X, que atingirá uma redução de 12 mil toneladas de CO2 equivalente por ano. Também temos o nosso trabalho no Plano Amazônia com nossos parceiros e toda a nossa atuação tem sido reconhecida pelos principais índices e ratings ESG, nos quais somos avaliados acima da média do mercado. Mudando agora para o slide 22, no qual trazemos o nosso guidance. Como nós comentamos ao longo da apresentação,
nós fizemos alterações em 4 linhas: carteira de crédito, receita de prestação de serviços, seguros e PDD. Em carteira de crédito, nós tínhamos um guidance de 9 a 13, estamos com resultado até agora de 16,4% de crescimento em relação ao ano passado e decidimos alterar essa faixa para 14,5% a 16,5%. Em margem com clientes, nós estamos com 4,7% e acreditamos que fecharemos o ano entre o meio e o topo do range. Em receita de prestação de serviços, nós tínhamos um guidance de 1 a 5, estamos com 5, já no ponto máximo do guidance, que publicamos no início do ano. Por isso, decidimos alterar o guidance de 2 até 6. Em despesas operacionais, estamos com menos 2,5% e acreditamos que fecharemos o ano próximos a menos 1%. Em resultado de operações de seguro, estamos com guidance de menos 15% a menos 20%, estamos em menos 19,5% e decidimos rever o guidance, já que a evolução se mostrou melhor do que o esperado em relação ao Covid e ao resultado financeiro. Agora o guidance para esta linha vai de 0 a menos 10%. Finalmente, em PDD expandida, cujo guidance era de 14 a 17%, estamos no acumulado com 10,8 bilhões e revisamos o guidance para 13 a 16 e acreditamos que ficaremos entre o meio e a parte melhor desse guidance. Na página 23, só para a gente ratificar e reafirmar o convite a todas as senhoras e os senhores, no dia 10 de novembro nós teremos o nosso Bradesco Day e a gente conta com a presença de todos vocês. Vai ser um prazer e uma honra ter todos conosco no Bradesco Day. Antes de passarmos para a parte de perguntas e respostas, rapidamente, eu gostaria de dar um pequeno comentário com relação às nossas expectativas para 2022. Nós sabemos de e temos isso em perspectiva do que os economistas, o mercado em geral vem falando a respeito do quadro desafiador que será o ano de 2022. Temos todos esses desafios e essas nuances em perspectiva, mas nós estamos trabalhando para que o ano de 2022, e ele será um ano de crescimento do Banco Bradesco. Essa é uma condição que a gente não abre mão. Todo ano, na véspera da divulgação de resultados, nós temos uma reunião com todo o management do banco e todo o conselho do banco para a gente falar dos resultados, para a gente falar de expectativas. Nós estamos ultimando os nossos orçamentos para o ano que vem e a gente tem condição e certeza absoluta, esse orçamento ele parte de uma base zero de despesa, ou seja, cada tostão é avaliado. Ele parte de um ganho de escala importante que o banco vem conquistando e a gente vem observando isso. Os senhores e senhoras podem constatar isso na apresentação que a gente vem fazendo, a capacidade de geração de ganhos de escala dentro da organização. E isso nos leva a ter uma crença de que, a despeito, lógico, das perspectivas do ano que vem, o nosso trabalho aqui é para trabalhar com crescimento para 2022. E isso está embasado em alguns pontos que eu acho que vale a pena comentar com as senhoras e com os senhores. Para o ano que vem, apesar dessas perspectivas, o PIB agropecuário ele deve crescer bem em 2022. E o Bradesco tem uma presença no agronegócio muito importante. Ela só é menor que a do Banco do Brasil por conta, vocês sabem, do fundo que o Banco do Brasil tem com relação ao agronegócio. E nós expandimos as nossas regionais de crédito rural ao longo do Brasil inteiro. Então, nós temos uma perspectiva muito boa nesse ramo. Além disso, a reabertura da economia ela deverá certamente ser plena em 2022, diferente do que está acontecendo nesse ano 2021, que ela é apenas parcial. Então, com uma atividade plena, com uma reabertura plena da economia, isso deve ajudar a criação de vagas, criação de empregos, e isso, seja de forma formal ou informal, mas isso deve trazer mais crescimento e mais oportunidade de negócio.
Também a gente deve lembrar que os estados estão com uma das maiores disponibilidades de caixa da sua história. E certamente, como é um ano eleitoral, vão investir. Nós, como um banco que tem uma presença maciça dentro dos estados e municípios, com a folha de pagamento de muitas prefeituras, de muitos governos de estado, a capacidade de geração de negócio, de crescimento, ela também é um item importante. As empresas brasileiras estão com um menor endividamento em pelo menos uma década. Se a gente olhar há 10 anos aí, hoje é o menor endividamento delas. E o efeito da alta da Selic, ele não deve ser tão grande no balanço dessas empresas. Então, algumas oportunidades de crescimento vão aparecer. Esse trimestre, o banco de atacado do banco cresceu muito bem. Então, acho que também é um indicador importante para o crescimento do ano que vem. Se de um lado pode haver essa perspectiva, do outro lado a gente vê oportunidades que devem trazer crescimento para a nossa organização. Se a gente pensar somente no PIB desse ano, o PIB brasileiro esse ano deve crescer 5,2%, 5%, vai. Só o efeito de carregamento desse crescimento de PIB desse ano vai impactar o carregamento estatístico para 2022, só ele vai ser de 0,75, de mais 0,75. Então, são alguns indicadores, algumas premissas que devem trazer um melhor negócio. E a gente entende que o Bradesco tem essa capacidade de ir buscar e de trabalhar com crescimento. A gente não vai criar dificuldade para vender facilidade. Nós estamos trabalhando efetivamente com crescimento para o ano que vem. Tanto na carteira de crédito, como margem, como número de clientes. A gente deve lembrar que se nós pegarmos somente o BITS, mais o Next, mais o Digio, nós estamos falando de 12 milhões de clientes que praticamente não têm correlação com o Bradesco, não são clientes do Bradesco. 75% deles não são clientes do Bradesco. Então tem uma capacidade de geração de negócios importante nesses clientes, nesse crescimento que nós tivemos na base de clientes. Então, esses são apenas algumas informações ou alguns dados que nos levam a trabalhar para 2022, apesar, como eu disse, das expectativas dos economistas, de que nós temos que trabalhar para 2022, trabalhar sim para crescimento do nosso negócio, e é isso que nós vamos implementar ao longo de 2022. Muito obrigado pela atenção de todos e nós passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso queiram fazer uma pergunta, por favor digitem *1. E para remover a pergunta da fila, por favor digitem *2. As perguntas serão respondidas na ordem em que forem recebidas. Para uma ótima qualidade de som, por favor retirem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Começamos com Jorg Friedman, Citibank. Muito obrigado. Vocês conseguem me ouvir bem? Oi, Jorg, é Otávio. Estou te ouvindo bem, querido. Perfeito, Otávio. Obrigado. Parabéns pelos resultados. Obrigado pela apresentação e pelas informações adicionais. Eu vou fazer uma pergunta só que ela é subdividida e acredito que vai ser um pouquinho extensa, indo na esteira do que você comentou agora no final da apresentação sobre as perspectivas de 2022, Otávio. Eu queria que, se possível, você elaborasse um pouquinho mais. Eu sei que ainda está em processo de elaboração do budget, mas se você pudesse comentar em perspectiva algumas das grandes linhas para o ano que vem. Por exemplo, como que vocês observam a possibilidade do banco entregar um número de custo que seja em linha ou abaixo da inflação, dado não só o carrego inflacionário desse ano, que é muito alto, mas também, obviamente, o reajuste salarial aí de 11%. Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta é sobre provisões. Se vocês acreditam que conseguem, ano que vem também, crescer provisão menos do que carteira. Por que eu estou perguntando isso? Eu estou olhando hoje as suas provisões adicionais e você ainda tem provisão adicional
que está muito acima do histórico. 2017, 18 e 19, as suas previsões adicionais elas fecharam o ano em 6,9. Então, em 10 bi ainda hoje. Quer dizer, se você pode convergir para esses patamares históricos e, assim, conseguir crescer menos previsão que carteira ano que vem. Acho que a última parte da pergunta, eu vou deixar para o pessoal abordar os outros pontos depois, a parte de seguros. Seguros, obviamente, nesse último ano, rodando num ROE abaixo do ROE do banco, né, o que historicamente não acontecia há muito tempo. Então, se com essas perspectivas melhores, e pelo que eu entendo, né, o guidance implícito, mesmo no ponto mais baixo dele, já implica um ROE que vai flertar com 20% aí no quarto trimestre. E para ano que vem a gente pode esperar um ROE da seguradora também acima de 20%. Muito obrigado. Jorge, muito obrigado pelas tuas colocações. Eu vou passar primeiro para o Ivan, para ele começar falando de seguros, e aí depois eu emendo com os dois pontos que você passou. O senhor do presidente da seguradora está aqui, Ivan Gontijo. Ivan, você pode comentar dos seguros com o Jorge, por gentileza? Sim, olha, Jorge, muito obrigado aí pela sua pergunta a respeito de seguros. Nós passamos um ano de 2021, um ano duro, obviamente, com uma pandemia. Uma pandemia acontece no mundo, se nós formos olhar historicamente, a cada 100 anos. Quem disser que tinha uma visão daquilo que poderia acontecer no Brasil e no mundo, os efeitos de cunho não só relacionados à saúde, mas também relacionados à parte social e à parte econômica, estaria mentindo, porque ninguém poderia ter esse prognóstico. Nós vivenciamos um mundo novo, um mundo diferente, com pontos negativos, mas também com pontos positivos, principalmente pelo aspecto social e humanitário que as pessoas passaram a se entreolhar de forma diferenciada. Indo diretamente à sua pergunta, eu diria o seguinte: nós conseguimos, além de efetuar os pagamentos normais dos sinistros que normalmente viriam e que estavam precificados, nós conseguimos pagar 4 bilhões e meio de reais nas nossas diversas empresas, na Bradesco Saúde, na Bradesco Vida e Previdência e na Bari, somente de sinistros relacionados à Covid, fora os sinistros outros que estavam, obviamente, precificados e que fazem parte do nosso dia a dia. Isso demonstra a robustez do nosso balanço, a robustez dos nossos números, do nosso patrimônio, que nos dá conforto para, acima de tudo, continuar a prestar a melhor assistência médico-hospitalar na Bradesco Saúde, consegue prestar o melhor atendimento ao beneficiário do seguro de vida, do seguro prestamista e do seguro habitacional. Indo para o lado econômico, nós, mesmo assim, constatamos uma realidade positiva, um crescimento de 9% nos 9 primeiros meses deste ano, e se nós formos elencar por produto, nós vemos um crescimento nos 9 meses de 34% no seguro residencial. Por quê? A residência passa a ser um elemento fundamental para o ser humano. Então, ter o seguro da sua residência, onde as pessoas permanecem hoje a maior parte do seu tempo, inclusive em home office, faz toda a diferença de ele querer ter uma proteção diferenciada para a sua residência. Crescemos 24% no prestamista, crescemos no automóvel 20%, crescemos no saúde 5%. Saúde, o nosso produto de saúde, é um produto objeto de desejo de toda a sociedade brasileira. E no Vida, nós crescemos 18% nesses 9 meses do ano. Então, olhando por tudo isso e olhando que a sociedade hoje tem este olhar sobre a necessidade do seguro, nós olhamos para 2022 de uma forma muito positiva, com um crescimento realmente sustentável que deveremos oferecer,
Ainda temos uma cauda neste momento ainda do último trimestre, mas o crescimento já no último trimestre já se verificará, como se verificou nesse terceiro trimestre, com a redução dos sinistros da Covid. E olhando para 2022, o nosso prognóstico é extremamente positivo. Não sei se esclareci os seus pontos. Não, foi perfeito, Ivan. Muito obrigado, Ivan. Ô, Jorge, obrigado a você também, que você já me ajudou a dar a meta para o Ivan do ano que vem, viu? Muito obrigado. Então, Jorge... Tem que ser acima de 20% ROI. Já está dado, é isso que eu ia te falar. A busca é essa e nós temos bastante convicção de que a seguradora certamente vai dar acima de 20% para o ano que vem. Eu só gostaria de complementar esse ponto, Jorge. Você fez essa pergunta e eu acho que isso é muito inteligente, a tua colocação. A seguradora, se você pegar a seguradora durante a pandemia na área de saúde, a seguradora pagou mais de 6 bilhões em prêmios de sinistros, por conta de Covid, que não estava no radar de ninguém, como o Ivan Gontijo falou, não estava nos nossos números, não estava no nosso orçamento. Mas ela teve capacidade, resiliência, robustez de balanço de provisões para poder assimilar esses pagamentos, que foram totalmente fora da curva. E esse é o ônus de ter uma seguradora, mas quais são todos os bônus que a gente tem por ter uma seguradora? Então, isto foi muito importante, a gente superou isso, está passando, tem uma cauda aí ainda, mas é muito menor pelo que a gente está vendo aí da vacinação e dos casos que eu mostrei para vocês. Então, a expectativa para a seguradora é muito boa. E é aquilo que eu disse para você, o seguro não é só no Brasil, isso vários CEOs de seguradoras do mundo, a gente tem conversado para poder discutir esse assunto, tem falado uma mudança estrutural do seguro no mundo. As pessoas estão deixando de ser necessário vender seguros, as pessoas estão procurando seguro para comprar. E isso especialmente no nosso país, onde a penetração de seguro ela é ínfima, é quase nada, eu acho que ela deve ser em torno de 4, 5% do PIB brasileiro, você tem uma estrada, uma pista muito grande para poder crescer. Então, seguro sim, continuar sendo fundamental e parte integrante, gêmea, siamesa aqui dos resultados do banco. Com relação a custos, Jorge, nosso pensamento, você veja, eu comentei com vocês agora na apresentação, são mais 550 e pouco agências que nós estamos trabalhando na reestruturação delas, fora as 1.000 que a gente já fez no ano de 2020, você vai lembrar bem disso. No último trimestre do ano de 2020, a gente fez uma redução de despesa bastante severa, está ajustando essas estruturas. 2022 ainda tem estruturas para serem ajustadas, eu diria para você ao redor de 300 agências que vai escorregar para 2022. Então, apesar de ser inflacionário, apesar de tudo isso, nós deveremos ficar abaixo da inflação. Nós vamos trabalhar custos abaixo da inflação. Eu acho que essa disciplina de custos da organização Bradesco, eu acho que ela está traduzida no próprio resultado até agora. Você veja que mesmo com um dissídio de 10%, você sabe bem o peso que a folha de pagamento tem numa instituição financeira como nós, né, com quase 90 mil funcionários, 88 mil funcionários, ela é muito grande. Então, apesar de 10% de dissídio dos funcionários, nós estamos reduzindo despesa em menos 2,5%. Então, tem ainda espaço para a gente ajustar a estrutura. Então, eu diria para você, assim, com bastante convicção, que os custos ficarão abaixo da inflação. Com relação às provisões, você pontuou bem. Se você observar, e até a gente botou aqui na apresentação, as provisões que a gente tem agora, nesse trimestre de 2021, são exatamente as mesmas provisões que a gente teve no terceiro trimestre de 2019, apesar de ter uma carteira 100 bilhões maior do que era lá em 2019. E nós temos um índice de cobertura de 297%, que é o maior do mercado. Então, quer dizer, nós temos provisão suficiente que ao longo do tempo, como você observou, ao longo de 2022, ela deve se reduzir um pouco, muito por efeito
da própria crescimento da carteira de crédito, e aí eu posso comentar com você. Otávio, qual vai ser? Não vou te dar guidance da carteira de crédito, mas eu já posso adiantar para você que ela vai crescer 2 dígitos. Vai crescer 2 dígitos, Jorge. Então, ao longo de 2022, a gente vai consumir um pouco dessa provisão. E a própria inadimplência, Jorge, que se a gente observar no quadro de inadimplência, quer dizer, ela está no menor nível histórico que a gente já teve. Ela não é 5,5% como ela foi lá em 2016, que foi o pico. Hoje ela está em 2,6%, quer dizer, a metade. Mas vamos pegar a média, que era normalmente, que estava em torno de 4, 4,3%. Nós estamos com 2,6%, tem muito espaço. Então, ela deve crescer um pouquinho a inadimplência, mas acho que a gente aprendeu a ter mais disciplina, a fazer o balance adequado entre risco e preço. Então, a evolução dos modelos creditícios, dos modelos de crédito para concessão também é um indicador. Então, eu diria para vocês que provisões, ela vai ficar em linha com a carteira, com o crescimento da carteira, e o NII de clientes, ele vai ficar em linha com a carteira ou até um pouquinho acima. Então, a gente está bem tranquilo com relação às nossas provisões e a capacidade de crescimento para o ano que vem. Se permite, Otávio, só uma complementação na parte de custos, né? O Jorge André Cano falando. Além do que o Otávio comentou, a gente tem também esse processo todo de transformação digital e de maior digitalização do próprio cliente, também acaba levando a um custo de servir menor de todos esses clientes, né? Também investimentos que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos em tecnologia também trazem uma produtividade maior, né? E além disso existe uma concentração de todo o management do banco em relação a custos, né? A necessidade de, no dia a dia, estar olhando isso e ver como é que ele pode ser reduzido. Então, acho que isso só colabora para essa visão que o Otávio colocou de nós rodarmos no ano que vem custos abaixo da inflação. Perfeito. Muito obrigado pelas colocações também, Otávio. Obrigado pela resposta super comprehensive aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Jorge. Nossa próxima pergunta vem de Jason Mollin, Scotiabank. Obrigado. Bom dia a todos. Tenho 2 perguntas. Minha primeira pergunta, quero pedir a Bradesco que fale sobre o crescimento dos clientes, principalmente sobre as estratégias de crescer. Vocês mostraram o total de clientes de organização aumentando 1,3 milhões no trimestre para 72,5 milhões. E Next mostra um crescimento de 2,3 milhões de clientes no trimestre. Bradesco anunciou que comprará a parte de Digio que não tem. Digio tem 2 milhões de cartões de crédito, por exemplo. Como vocês veem os custos de aquisição de clientes para novos clientes em segmentos diferentes em comparação com o passado? E que vem para o futuro? E minha segunda pergunta é quais são as perspectivas do Bradesco para taxas de juros de mercado, especificamente para o Selic e para a taxa de juros dos títulos públicos de 10 anos. Também vocês se podem falar sobre como o Bradesco está olhando o custo de capital próprio para cada segmento. Obrigado. Ok, Jason, obrigado, você também. Jason, o crescimento da base de clientes, a gente teve um crescimento bastante importante, tanto no banco como nos nossos negócios digitais, como o Next, como o Bits. E de fato, o CAC, né, o custo de aquisição de clientes, ele é um desafio cada vez maior para nós. Agora, é importante que a gente tenha algumas bases, para algumas fontes, alguns aquários, para crescimento da base de clientes muito importante. É isso que a gente está trabalhando, por isso, na nossa capacidade de redução de custo de aquisição de clientes, que eu chamo até de investimento, porque
isso acaba se tornando depois um cliente rentável e trazendo resultado para o banco. Então, você pega, por exemplo, a base da seguradora, milhões de clientes que nós temos na seguradora que não são clientes do Bradesco. Então, são bases que estão sendo trabalhadas para aquisição de clientes. Você pega a base de cartões de crédito, nós temos muito cartão de crédito com parceiros que não tem conta corrente no Bradesco e, portanto, é uma outra base com custo baixíssimo de aquisição, porque é operado direto pelas nossas salas de guerra, nossos squads de aquisição de cliente. Aí você pega a Bradesco Consórcio, você pega a Bradesco Financiamentos, que trabalha dentro dos dealers de venda de carros novos, que também é uma outra base de clientes. Então, eu diria para você que nós temos um Blue Ocean, né? Não vou dizer que isso é Red Ocean, quer dizer, o Red Ocean é você brigar lá no mercado, ter que pagar a Google para custo de aquisição de clientes. Lógico que a gente vai continuar fazendo isso. Mas o trabalho dentro da base de pessoas que usam o Bradesco, os seus canais, 20% do PIB brasileiro são pagos através de boletos dentro das agências ou dos canais digitais do Bradesco. Então, vejam quanto isso representa. Então, tudo isso vai nos ajudar a gente trabalhar para reduzir a cada mês o custo de aquisição do cliente. Então, eu acho que é um pouco essa estratégia, de vez de você ficar muito dependente de canais externos, você trabalhar esse aquário, esse Blue Ocean que a gente tem dentro da organização, em função das diversas empresas que a gente tem. Com relação à taxa de mercado, a gente projeta uma Selic para o ano que vem de 10,25, se eu não me engano, acho que é isso, né, que está projetado pelo Fernando, né? Selic de 2022 a 10,25 é exatamente isso. Essa é a nossa expectativa para o ano que vem, esperando a atuação do Banco Central, desafiador para todos nós, mas isso melhora as nossas receitas de captação e também as nossas receitas de operações de crédito, ou seja, o crescimento do spread. Como você pode observar, a gente já vem constituindo novas safras, né, safras novas, com spread melhor do que a gente tinha, até por conta do spread que está crescendo. Aí a gente observa o crescimento do spread. E a última, o que você pode, Jason, acho que escapou alguma coisa? Acho difícil. Nada más. Sí, okay. Costo de capital en el contexto de el aumento de tasa y cómo ven ese comportamiento en el futuro. Eu acho que ele está falando daqui para frente. O nosso número aqui é de 14%. É obviamente que à medida que essa taxa de juros vai se confirmando, essa curva futura de juros vai se confirmando, tende a subir um pouco esse custo de capital. Mas eu diria para você hoje que nós estamos trabalhando com 14%. Otávio, posso aproveitar, Renato, aqui só para fazer um complemento aqui a questão da estratégia de aquisição de clientes aqui, Jason. É o seguinte, quer dizer, no Next, né, a gente teve uma aceleração muito forte aqui, né, nesse último trimestre, e continuamos experienciando aí um crescimento aí muito forte agora, né. Agora, o que é interessante é o seguinte, o custo por solicitação, né, que é esse custo de performance, nesse período do terceiro trimestre, ele caiu para a gente. Então, assim, o que está por trás disso? Quer dizer, apesar de a gente ter acelerado o nosso crescimento, a gente tem uma série de fatores. Tem mais produtos, a gente sai com seguro de vida, mais fundos, CDB 200% de CDI, WhatsApp Pay. A gente, enfim, tem muito mais uso de inteligência de dados, então a experiência do nosso cliente também tem ficado muito mais interessante. Mas, além disso, a gente mudou a nossa estratégia de marketing, mudando dentro do funil de marketing a composição entre awareness, consideração e performance, né? E na parte de awareness a gente saiu com uma campanha da Tata Werneck aí com bastante sucesso, estamos relançando agora ela aí com o Marketplace, mas o que acontece é que com tudo isso daqui, o Next se tornou mais conhecido e apesar desse crescimento, a gente até reduziu o custo por solicitação. O quarto trimestre é uma outra dinâmica, onde você tem Black Friday, Natal, então pode ser que tenha algum aumento aí sazonal,
Mas o que acaba acontecendo é um pouco disso, quer dizer, dá para se fazer isso aqui, uma estratégia de crescimento, onde você consegue gerenciar bem o seu custo de aquisição, e a gente mensura muito a LTV sobre CAC, e a gente sempre tem, olhando por safras, né, por cohorts, a gente fica mensurando para ter certeza que a gente tem um crescimento e que o crescimento é sadio. Bem lembrado, Renato. Obrigado. Obrigado, viu, Jason? Muito obrigado. Próxima pergunta de Flávio Yoshida, Bank of America. Olá, bom dia, Otávio, tudo bem? Demais participantes, parabéns pelos resultados. A minha pergunta é com relação à originação de novos créditos, né? Eu queria entender um pouco mais de vocês, como é que tem sido, como é que as taxas na ponta têm se comportado. A minha preocupação é com relação à pressão no custo do funding, dado que a gente vê uma Selic subindo, né? Então, o que a gente sempre pensa é que, tudo bem, no começo você pode ter, de certa forma, uma pressão na NIM, porque, querendo ou não, seu passivo reprecifica em D0, né, com a Selic subindo, mas a sua carteira, principalmente de pessoa física, não. Então, eu queria saber se vocês têm conseguido implementar taxas mais altas para recompor esse spread aí ao longo do tempo, ou se, de fato, tem um cenário competitivo um pouco mais forte, enfim, está um pouco mais difícil de fazer essa reprecificação na ponta. Flávio, oi, bom dia, prazer falar com você, bem observado. É sempre um desafio maior, né? Quando a taxa de juros está alta e ela desce rapidamente, para nós é uma beleza, né? Porque você está com a tua carteira toda originada com uma taxa de juros maior. Mas quando acontece ao contrário, né? Foi de 2, rapidamente está crescendo, você tem um desafio maior. Agora, dois pontos importantes. Primeiro, nós repassamos mais até para a taxa imediatamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, as nossas carteiras de pessoa física, tirando o crédito imobiliário e tal, porque crédito imobiliário é outro funding e tal, tem um prazo maior, um duration maior e tal. Mas as outras carteiras de pessoa física a gente consegue rodar muito rápido. O que a gente está observando é que a gente está rodando, o Cassiano, que era tesouraria técnico aqui comigo, nós estamos conseguindo rodar a renovação das nossas carteiras no indicador maior que 100% do que ela está vencendo. Ou seja, você está girando a carteira muito mais rápido, né, Flávio? Então, você tem crédito consignado que o cliente tem que vir buscar troco. Então, o troco você já reprecifica. O crédito pessoal que você... o digital apoia muito, porque você faz uma oferta desafiadora, quer dizer, você dá um pouco mais de dinheiro com um prazo maior, com taxa de juros melhor e, portanto, você recompanha a tua carteira com spread melhor. Então, isso está tudo dentro dessa, vamos dizer assim, esse time que eu estou falando de squads, de tribos que foram montados, que tem uma centena de funcionários, mais do que isso, de gente trabalhando o tempo todo, mandando propostas desafiantes para os clientes, para que eles possam fazer essa opção e contratar a operação na hora. Então, a gente está conseguindo imprimir uma velocidade de renovação na carteira num ritmo maior do que a gente tinha no passado, justamente por conta dessa necessidade que a gente tem de rodar a carteira numa taxa de juros melhor. Então, ele é um desafio grande, mas eu diria para você que a gente consegue fazer isso bem rapidamente. Agora, o preço foi todo repassado com um pouquinho a mais, né? Entendi, tá ótimo. Então dá para imaginar uma margem crescendo em linha com a carteira ou até mais, né? Com certeza. Isso é condição sine qua non. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado, Flávio. Seguimos com Pedro Leduc, Itaú BBA. Obrigado pela pergunta, bom dia a todos. Também um pouquinho nessa relação de spread, né? Vimos um aumento do guidance para 21 para crescimento de carteira, mas sem revisão para crescimento de margem com clientes, né? Isso acaba implicando, respondendo um cenário um pouco mais desafiador para spreads, que antes vocês imaginavam, não parece estar sendo mix, né? Se puder nos ajudar a entender um pouquinho o que está tardando isso, se é o funding, como mencionaram agora há pouco,
temos uma piora do funding mix, né? A gente tem uma pequena queda de depósito à vista e poupança, ou é competição, ou a demanda já mais sensível, longe de ser o expert aqui como vocês têm essas hipóteses, né? Mas essa diferença de revisão de guidance de carteira para cima e margem para baixo me pareceria ser um sinal de fatiga de crédito, né? Que por sua vez me dificulta um pouco enxergar como crescer margem de crédito em 22 sem ter que incorrer em mais risco de crédito. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Pedro. Na verdade, acho que a revisão do nosso guidance, ela sanciona, ela ratifica a nossa expectativa para 2022, porque nós revisamos o guidance crescendo a carteira de crédito e mantendo a margem com o cliente, quer dizer, nós estamos com 4,7 e nós mantivemos o nosso guidance de 2 a 6. Então, óbvio que existe um desafio, como eu expliquei agora há pouco para o Flávio, de você rodar essa carteira de crédito para que você consiga melhorar os seus spreads, mas a gente vem conseguindo fazendo isso, e isso na ponta mostra, inclusive, a melhoria do nosso spread. Agora, tem também alguns pontos que você observou bem, Pedro, que é a própria mix das carteiras, né? Hoje você tem muito mais crédito imobiliário, hoje você tem muito mais crédito consignado, que a taxa é determinada pelo INSS, que é uma loucura, né? O INSS definir qual é a taxa de um crédito, mas enfim, está lá determinado por ele, nós estamos trabalhando para poder aumentar essa taxa, porque a taxa máxima é 1,80, quando a Selic estava a 2, agora a Selic já foi para onde foi, então nós precisamos revisar. Então, certamente, nos próximos dias a gente vai conseguir revisar essa taxa de juros. Tá legal. Então, olhando para 22, você já mencionou o crescimento de NII junto com carteira, né? Ou seja, vocês não veem necessidade de ter que crescer em linhas mais clean para conseguir melhorar essa margem. Já estão conseguindo originar nas mesmas linhas com margens melhores. É isso? Por favor, aguardem. Estamos reconectando o palestrante. Obrigado. Por favor, aguardem. Senhores palestrantes, podem prosseguir. Tenta aqui. Pedro, você está me ouvindo, Pedro? Estou sim. Tá, bom, beleza. Eu pensei que tivesse caindo a ligação. Então, do outro lado, pelo lado do ativo, você tem toda a capacidade de captação de recursos de clientes com preços melhores, porque tem uma rede de distribuição muito grande no varejo, com mais de 5 mil agências, pontos de atendimento, onde você consegue fazer uma captação melhorando, né? Porque se você paga 98, 95 numa captação de varejo, quando a taxa de juros a Selic está em 2, o teu spread é 5 de 2. Quando você paga 95 com uma Selic de 6,5, 7, 8 ou 10, como está previsto chegar, você vai ganhar 5 de 10, quer dizer, é uma diferença brutal. Então, são esses pontos que nos levam a acreditar que a gente consegue manter o crescimento dessa margem com clientes. Claro, obrigado. E realmente essa mudança de mix de carteira está sendo compensada ali por um spread pior aqui e ali. E o 22, realmente vocês não vê necessidade de crescer em linhas mais clean para melhorar o spread médio da carteira. Ou seja, não, a gente vai crescer. A gente vai crescer. Isso eu falei ali para vocês que nós vamos crescer o ano que vem, não posso dar gás, mas que nós vamos crescer 2 dígitos, considerando esses crescimentos. Porque tem um ponto também importante, Pedro. Eu acho que as instituições financeiras elas aprenderam a dar crédito de uma maneira mais adequada, sabe? Por isso é que você vê uma melhora no índice de inadimplência também. A gente aprendeu, e eu trabalhei 12 anos no departamento de crédito do banco, quer dizer, a diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade que você dá. Então, às vezes, você não pode dar R$1.000 para um cliente logo de cara. Você tem que dar 100, dar 200. Espera ele pagar, aí você aumenta um pouquinho. Então, você consegue trazer
a tua inadimplência para baixo e melhorar o teu resultado. Então, o nosso desafio que a gente tem é continuar crescendo nas carteiras de menor spread, como o crédito imobiliário, como o crédito consignado. Isso não pode parar, porque isso dá sustentação na carteira o tempo todo. Mas as carteiras de melhor spread é buscar o crescimento delas. Então, aí eu estou falando de crédito pessoal, estou falando do próprio cheque especial e de outras linhas de negócio. Tá claro. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Seguimos com a pergunta de Tiago Batista, Banco UBS. Ô, pessoal, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, em relação à estratégia do banco, claramente o varejo está desenvolvendo várias marcas, né? Bits, Next, Digio, comprando o Digio agora, e elas de alguma maneira competem entre elas e com novos players. A minha pergunta aqui é se o banco tem alguma ideia do longo prazo dessas empresas continuarem trabalhando de forma independente ou se é possível de imaginar algum tipo de agrupamento nas iniciativas digitais do banco, juntar todas essas empresas mais, sei lá, o banco mais digital, numa coisa separada do banco. Então, como que vocês estão pensando nesse processo de oferecer essa gama de marcas ou de empresas separadas e não linkadas diretamente ao Bradesco? E no futuro isso poderia virar uma empresa digital, um banco, uma coisa espreitada, esse grupamento de empresas. E a outra pergunta, só um follow-up rápido, sobre a venda de carteira de vocês. Acho que no passado o banco não vendia carteira, a gente reclamava, agora o banco vende carteira, a gente reclama. Então, assim, o meu ponto é, qual é a estratégia de vocês hoje nesse processo de venda de carteira? Vocês venderam nesse terceiro TRI algo como 1.2, 1.3 bi de carteira ativa. Eu queria saber dessa estratégia de venda, eu queria dar um pouco de cor sobre esse processo, se é uma carteira nova, renegociada, algum segmento específico, e só para confirmar que o impacto desse ganho é em PDD e não em margem. Ok. Obrigado pela pergunta, Tiago. Adorei a pergunta. Tiago, com relação ao Next, Digio e Bits, essa estratégia digital, veja, num primeiro momento, a gente vai manter esses negócios separados, rodando separado. Quer dizer, o Next já foi totalmente separado do Bradesco, o Digio, o Bits já nasceu separado e o Digio também é separado do Bradesco. Nós vamos manter esses negócios andando separadamente. Por quê, Tiago? São 3 negócios que já rodaram a pista de decolagem e já decolaram. E você sabe tão bem quanto eu, toda vez que você faz um M&A, que você faz uma fusão, que você faz uma incorporação, naturalmente tem um freio de arrumação, porque você tem que ajustar a estrutura, você tem que verificar qual é o core bank de cada um e ajustar o core bank, você tem que ajustar produtos e serviços que são oferecidos para o cliente. Então você tem uma paralisia induzida que é muito ruim para os negócios. E esses negócios, os 3, você pega o Next, que o Next mais do que dobrou o número de clientes dele esse ano, quer dizer, tinha um budget de 7, já foi para 10 milhões, o Renato já está com 10 milhões na cabeça para fechar esse ano, o Bits, que começou o ano passado, que tinha um budget de 600 mil contas, já está com 2 milhões, o Digio, que é um banco que a gente está comprando aí ainda, mas crescendo bastante esse ano. Então, se a gente fizesse uma fusão desses negócios digitais, a gente teria uma perda de eficiência, de qualidade, de crescimento muito grande. Quer dizer, nós temos 3 CEOs extremamente competentes nesse negócio, né? Você tem o Renato no Next, você tem o Kurt no Bits, você tem o Giovanni no Digio. Quer dizer, os caras entendem desse mundo e estão rodando essas companhias hiper bem. Então não faz muito sentido agora a gente parar, fazer os caras aterrissarem e aí fazer um freio de arrumação. Eu acho que não seria adequado, seria ilógico da nossa parte fazer isso. Então a ideia 2022 é botar push, quer dizer, acelerar esses 3 negócios para eles crescerem ainda mais e crescerem com vontade. E aí a gente vai ajustando as estruturas, quer dizer, tem os times de tecnologia
aqui do banco e dessas empresas que vão ajustando as esteiras, ajusta core bancário, para um dia, se a gente resolver juntar esses negócios, está tudo preparado para que você não tenha impacto com o cliente, para você não ter impacto de produção e para você não ter impacto de negócio. Então, certamente eu posso afirmar para você com confiança, Thiago, que neste momento a gente não vai juntar nada. Lá na frente, daqui final de 2022, você pode me fazer essa mesma pergunta de novo, eu posso te dar um pouco mais de convicção. Mas lá na frente a gente pode sim pensar em alguma coisa, mas não agora. Agora é pé no fundo, pé no acelerador e crescendo esse negócio. E com relação à estratégia de venda, eu adorei a tua pergunta. Antes você reclamava que a gente não vendia, agora a gente vende, vocês reclamam. Então, vocês é que sabem. Não, mas assim, a gente não... Tem algumas razões. A gente antigamente não vendia carteira, primeiro porque os preços que você recebia na venda de uma carteira, eles eram, comparativamente à minha capacidade de recuperar aqui dentro, assim, deploráveis. Não valia a pena você vender carteira. Até porque, Thiago, você vai lembrar, não tinha empresas que compravam carteiras, né? Hoje você tem meia dúzia, 7 empresas aí muito boas que disputam o mercado para comprar carteiras. Então a gente começou a ver o seguinte, bom, vamos levar uma carteira que está vencida há mais de 5 anos, está totalmente raitofada no banco e tal. A gente leva isso para o mercado e compara com a nossa capacidade de recuperação de crédito. Com uma vantagem adicional, Thiago, você vai lembrar que nós somos um dos sócios da COD. Então a gente sabe avaliar bem qual a capacidade que a COD tem de recuperar crédito para mim e qual a capacidade que a gente tem de recuperar aqui dentro do banco. Então o que eu estou vendo é o seguinte, para que manter um time de recuperação tão extenso, grande dentro do banco, se eu posso levar essas carteiras para venda e ter um preço melhor? Então, o múltiplo que a gente consegue hoje por vender essas carteiras, ele é infinitamente superior, 10, 12, 14 vezes maior do que aquilo que eu conseguia fazer internamente aqui. Então, a estratégia é, nós vamos continuar vendendo carteiras e, basicamente, vamos vender carteira, todas essas carteiras que a gente está vendendo, são basicamente carteiras que já estão raitofadas. Vendemos recentemente uma carteira que a gente pode chamar de carteira ativa, mas é uma carteira ativa que está com 90, 120, 150 dias de vencido. Então, é quase que uma carteira totalmente vencida. Até para experimentar, porque aí o que a gente faz? Você deixa um grupo de controle dessa carteira dentro do banco para ver qual a tua capacidade de recuperação e a carteira que você vende, você vê qual foi a tua recuperação ali, para a gente poder fazer comparação e ver se é mais eficiente eu ter menos mão de obra aqui para fazer essa recuperação, vis-a-vis a vender a carteira para um parceiro que hoje está me pagando muito melhor que isso. Perfeito. E só para confirmar, o impacto disso foi na provisão, não na margem, né? O Oswaldo, que é nosso financeiro, vai te responder aqui. O impacto nisso é nas linhas de PDD, mas só para você ter uma ideia, como a gente já vem vendendo isso todo trimestre, se eu comparar o segundo trimestre com o terceiro trimestre, nós estamos falando de 70 milhões de reais aqui líquido de imposto, quer dizer, um número bem pequeno. 10 bips. E 0,10, exato. E se você pensar em termos de inadimplência, o que mexeria na inadimplência é 0,10, então é pequeno, Thiago. É mais por eficiência mesmo, tá? Não, perfeito, obrigado. Próxima pergunta de Pedro Leduc, Itaú BBA. Legal, obrigado pelo follow-up. Aí, em relação a potencial de dividendos, vocês parecem bastante confortáveis com qualidade de carteira, o outlook para 22. Eu lembro que no início desse ano de 21, depois de ter talvez represado um pouco de potencial de dividendo ano passado, que estava limitado, o cenário era mais incerto, a gente falava de esperar talvez até o final do ano para se falar de um dividendo a mais. Agora estamos caminhando para o final do ano, vocês parecem bastante confortáveis, tem espaço no capital, parece. Como a gente pode ponderar aí os fatores, a reforma tributária, não parece estar tão mais na mesa, tira o impacto no brasileiro negativo, mas tira o incentivo da pessoa física também. Como a gente pode imaginar aqui essa discussão para dividendos potencialmente um pouco maiores agora no final do ano e no início do ano que vem? Obrigado.
Oi, Pedro, obrigado pela pergunta, prazer em falar com você. Pedro, a gente vai voltar aos nossos níveis históricos de distribuição, lembrando que os níveis de recompra também aumentaram esse ano. Então, a tendência, a gente está avaliando isso, obviamente, mas a tendência natural é a gente voltar aos nossos níveis históricos de pagamento de dividendos. Poderíamos ter espaço para algo a mais até, dado o conforto aí que a gente está vendo nos resultados e qualidade do ano também? É o que a gente vai buscar, Pedro. Esse está sempre em cima da mesa, é sempre a nossa avaliação aqui de remunerar cada vez melhor o nosso acionista. Foi por isso que a gente melhorou e aumentou os níveis de recompra do banco e, obviamente, que o nosso objetivo é, tendo capital suficiente, e nós temos, estando bem provisionado e o balanço robusto, é melhorar a remuneração para o acionista, não tenha dúvida. Isso, e é todo ano para fazer isso, sim. Legal, obrigado, parabéns e sucesso em 22. Obrigado, Pedro, um abraço, querido. Bradesco segue com considerações finais. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado. Foi uma honra e um prazer ter vocês nessa videoconferência. A gente espera ter esclarecido os diversos pontos. Caso fique alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade para ligar para o Potério, para o Firetti, para o Leandro, para o Oswaldo, para tirar qualquer dúvida. O Bradesco está sempre à disposição de vocês. Eu queria aqui reenfatizar a nossa crença apesar de todas as dificuldades de um 2022, que a gente possa construir um balanço ainda melhor, com crescimento. A gente deve lembrar que o Brasil é um país resiliente, apesar de todas as dificuldades, mas o objetivo do nosso banco aqui, do management, acho que pelo que vocês ouviram aqui de todos, está todo mundo engajado para, de fato, ir buscar um crescimento melhor ainda para 2022. Muito obrigado a todos vocês, uma boa sexta-feira e um bom final de semana a todos. Um grande abraço. Obrigado. A teleconferência do Bradesco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo dia.